Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é mais um episódio extra daqueles em que nós pegamos um conteúdo da internet para analisar, e hoje nós vamos analisar um vídeo publicado pelo Bispo Tarles do canal Teologar. É um vídeo que fala sobre Ellen White e os supostos acréscimos que ela faz à Bíblia Sagrada. O Bispo Tarles é um anti-adventista, ele acredita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, e o que eu gostaria de mostrar nesse episódio é que o Bispo Tarles não tem a menor ideia do que significa sola escritura. O vídeo dele tem pouco mais de 16 minutos, mas eu vou começar um pouco depois do minuto 3 para nós ganharmos tempo. Apenas a título de contextualização, ele inicia a sua exposição em si, depois da introdução, reconhecendo que, de fato, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em seus documentos oficiais, defende o sola escritura, e que a própria Ellen White defendia o sola escritura. No entanto, como veremos, ele vai defender a ideia de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se contradiz, porque, embora ela diga que defenda o sola escritura por um lado, por outro lado ela também mantém fé em coisas que Ellen White falou que não estão na Bíblia Sagrada. Vamos então rolar o vídeo e, na medida que eu achar importante, eu pauso para fazer os meus comentários. Pois é, existe realmente isso. A própria Ellen White diz em vários textos que só a Bíblia já basta. Vários escritores adventistas dizem a mesma coisa. E também a regra de fé e prática, a confissão de fé adventista, diz realmente que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, há relatado isso em vários escritos da própria Igreja Adventista. E qualquer adventista vai dizer isso. Não, nós só cremos na Bíblia. Pois é, pessoal, só que não adianta só falar que acredita na Bíblia, apenas na Bíblia, quando acredita-se também nos escritos de Ellen White e entende esses escritos como inspirados. Quer dizer, por um lado da boca eu digo que é só a Escritura, por outro lado da mesma boca eu digo não, é a Escritura, mas eu também entendo que esses escritos aqui também são inspirados. Ok, esse é o primeiro trecho que eu gostaria de analisar, e o que é interessante de nós notarmos aqui é o seguinte: o Bispo Tarles afirma que existe uma incoerência, uma contradição e até mesmo uma hipocrisia em dizer que nós cremos apenas na Escritura e depois dizer que nós cremos também em escritos de Ellen White e que os consideramos também inspirados. O que está implícito aqui no argumento do Bispo Tarles é o seguinte: para ele, o conceito de sola escritura, que é um conceito defendido por todos os protestantes, inclusive pelos adventistas, significa que nós só podemos crer naquilo que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, nós não podemos crer. E qual é o problema dessa definição? O problema dela é que ela não faz sentido nem lógico, nem histórico. Vamos analisar do ponto de vista lógico. Se sola escritura significa que nós só podemos crer naquilo que está nas escrituras, isso implica necessariamente que nós não podemos crer em verdades matemáticas que não estão nas escrituras, em verdades biológicas que não estão nas escrituras, em verdades arqueológicas que não estão nas escrituras, em verdades históricas que não estão nas escrituras, em verdades geográficas que não estão nas escrituras, em verdades sociológicas, filosóficas, psicológicas que não estão nas escrituras, e por aí vai. Ora, se nós levarmos isso até as últimas consequências, isso significa que nós não podemos ter praticamente nenhum conhecimento. Aliás, até as verdades triviais e cotidianas da vida não poderiam ser cridas por nós. Então, se a minha esposa diz que me ama, eu não poderia crer nisso, porque isso não está na Bíblia. Então, obviamente, a ideia de que tudo tem que estar na Bíblia, de que nós não podemos crer em nada que não esteja nas Escrituras, não é o sentido correto de sola escritura. Aliás, existe uma expressão para essa crença de que tudo tem que estar nas Escrituras, que é a expressão nuda escritura. E, de fato, alguns grupos seguiam por uma espécie de nuda escritura. Embora eles não levem isso até as últimas consequências, como eu coloquei aqui, eles realmente aderem a raciocínios bastante complicados e acabam sendo um tanto avessos ao conhecimento de várias formas possíveis, justamente porque eles só creem naquilo que está nas Escrituras. Um exemplo que eu já vi disso: existem pessoas que afirmam que os dinossauros nunca existiram e que esses fósseis que são encontrados e que existem em vários museus, na verdade foram forjados pelos cientistas. E qual é a base para que essas pessoas afirmem isso? A base é simplesmente o fato de que a Bíblia não fala sobre dinossauros, ou pelo menos na ótica delas não fala sobre dinossauros. Isso é um exemplo de nuda escritura.
Então não, do ponto de vista lógico, nós não podemos dizer que sola escritura é crer apenas no que está na Bíblia. Essa não é uma definição correta. E pois bem, do ponto de vista histórico, nós temos o mesmo problema. Essa definição de que só podemos crer no que está nas Escrituras nunca foi defendida pelos principais reformadores. No meu livro Adventismo e Reforma Protestante, por exemplo, eu cito vários trechos de reformadores falando sobre a doutrina do sola escritura, e em nenhum desses trechos existe qualquer coisa parecida com só podemos crer no que está na Bíblia. O que todos esses autores dizem sobre o sola escritura, na verdade, é que nós só podemos crer em doutrinas que estão fundamentadas na Bíblia. Em outras palavras, não é que tudo tem que estar na Bíblia, mas sim as doutrinas, ou os artigos de fé, que também é uma expressão muito utilizada. Duas passagens que eu gosto bastante de citar nesse sentido foram escritas pelo reformador inglês Thomas Cranmer. No documento chamado 39 Artigos da Religião, que é o credo da Igreja Anglicana, o artigo 6 diz o seguinte: as Escrituras Sagradas contêm todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo que nela não se lê, nem por ela se pode provar, não se deve exigir que ninguém creia como artigo de fé, nem julgar como requisito para a salvação. O artigo 20 vai na mesma linha, afirmando que a Igreja não pode obrigar que se creia em algo que nas Escrituras não se encontra como algo necessário para a salvação. Então note que Cranmer não diz que as pessoas não podem crer em algo que não está nas Escrituras. Ele apenas afirma que coisas que não estão nas Escrituras não podem ser impostas como necessárias à salvação, não podem ser impostas como artigos de fé, isto é, como doutrina. É por essa razão que eu costumo fazer uma distinção entre doutrina e mera informação. Podemos definir aqui doutrina ou artigo de fé como sendo aquelas verdades básicas, fundamentais para que você seja considerado um cristão ou para que você seja salvo, ou aquelas crenças ou práticas básicas que você precisa fazer ou que você não pode fazer. Em suma, crenças e práticas fundamentais para a fé. Já o que eu chamo de mera informação é qualquer fato ou suposto fato que não gera nenhuma doutrina, que não tem qualquer peso doutrinário. São meras informações. Crer ou não crer nessas informações não faz a menor diferença no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à santificação, no que diz respeito a ser considerado um cristão, e por aí vai. Em suma, não são artigos de fé, não são doutrina. Assim, podemos concluir já de cara nesse episódio que o bispo Tarles não sabe o que é sola escritura, ele não tem a menor ideia do que isso significa. E, pois bem, manter essa definição errônea de sola escritura e não fazer essa distinção entre doutrina e mera informação leva a algumas implicações complicadas. Uma dessas implicações é a seguinte: se sola escritura significa crer apenas no que está na Bíblia, então, necessariamente, não pode haver profetas extracanônicos, isto é, profetas fora da Bíblia, profetas que não tiveram como função escrever alguma parte da Bíblia. Assim sendo, qualquer profeta extracanônico necessariamente é um falso profeta e suas profecias são falsas profecias. Qual é o problema dessa implicação? O primeiro é que, evidentemente, a Bíblia discorda disso. A Bíblia fala sobre profetas extracanônicos, profetas que não escreveram um livro da Bíblia, que não escreveram uma linha da Bíblia, mas mesmo assim eram profetas verdadeiros. É o caso de Ulda, Natã, Ido, Semaías, Elias, Eliseu e, no Novo Testamento, João Batista, as 4 filhas de Filipe e Ágabo. O segundo problema é que o Novo Testamento não dá nenhum indício de que o dom de profecia só tem como função produzir Bíblia. Muito menos há nenhum indício no Novo Testamento de que o dom de profecia terminaria quando o cânon fechasse ou quando o último apóstolo morresse. Essas crenças são apenas inferências de pessoas que adotam a linha teológica cessacionista, que é aquela que acredita que os dons do Espírito Santo cessaram após a morte de todos os apóstolos. E aqui está o X da questão. É com base nessas implicações que o bispo Tarles vai dizer que Ellen White não pode ter nenhuma visão com informações que não estão na Bíblia. Afinal de contas, sola escritura, na cabeça dele, significa apenas crer no que está na Bíblia. Então aqui já vemos que a análise que ele vai fazer daqui para frente já começa viciada porque já tem uma base falha. Mas nós vamos explorar isso melhor mais para frente. Então, sigamos com o vídeo do bispo Tarles.
Então eu trouxe um texto aqui para você, eu vou dar alguns exemplos, existem vários exemplos desses de acréscimos à Bíblia ou acréscimos a detalhes da Bíblia, e eu vou ler um apenas, é um bem conhecido, inclusive se tornou muito conhecido quando o professor Rodrigo Silva comentou isso foi compartilhado em muitos lugares, é um vídeo muito rodado aqui na internet, que fala sobre Satanás pedir perdão para Jesus. Eu fui buscar onde que está isso, está num livro chamado História da Redenção, eu vou ler com você a página 26, vai aparecer na sua tela aí. Ok, aqui tem mais um trecho interessante. Note que o bispo Tarles vai trazer um exemplo de um texto de Ellen White, que ele vai ler daqui a pouquinho, que, segundo ele, é um acréscimo à Bíblia, ou um acréscimo à palavra de Deus. E veja, isso está absolutamente equivocado. O que seria um acréscimo à palavra de Deus, um acréscimo à Bíblia? Seria, por exemplo, eu adicionar algum conteúdo novo em um dos livros da Bíblia ou adicionar um novo livro na Bíblia. Isso é feito por Ellen White ou feito pela Igreja Adventista? Não, de maneira nenhuma. A Igreja Adventista mantém a mesma Bíblia que todos os outros protestantes. A Bíblia com 66 livros e com o conteúdo de todos os capítulos e versículos exatamente igual ao de qualquer Bíblia de qualquer outro protestante. Inclusive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem uma tradução própria, como por exemplo as Testemunhas de Jeová. Os adventistas utilizam as mesmas traduções dos outros protestantes. Então não se pode dizer que existem acréscimos à Bíblia feitos por Ellen White. E sim, eu sei que alguns ouvintes podem pensar que esse é um preciosismo bobo meu, já que o bispo Tarles está se referindo a detalhes que Ellen White dá sobre histórias e personagens bíblicos em seus próprios livros. No entanto, não se trata de um preciosismo bobo. O que acontece é que são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é adicionar ou retirar ou modificar conteúdo da Bíblia. Outra coisa é afirmar que existem detalhes adicionais sobre histórias, sobre lugares ou mesmo sobre personagens da Bíblia em fontes fora da Bíblia. Você pode até não crer nessas fontes fora da Bíblia. O que você não pode fazer é dizer que crer nessas fontes da Bíblia é acrescentar algo à Bíblia. Não é. São fontes diferentes. A não ser que eu pegue essas fontes fora da Bíblia e acople ao cânon bíblico, dizendo que elas são Bíblia também, não se pode dizer que eu estou adicionando algo à Bíblia Sagrada. Então sim, são duas coisas completamente diferentes e vai ficar muito claro mais pra frente por que essa distinção precisa ser mantida. Mas vamos continuar rolando o vídeo do Tarles. O subtítulo tá assim, ó, Satanás procura reintegração. É o subtítulo do livro de Ellen White, tá? Então o texto fala assim, ó, Satanás treme ao contemplar sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como numa tempestade. Agora preste atenção no texto. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Então veja só, está passando um anjo, ele fala assim, olha, eu quero ter uma entrevista, uma reunião com Cristo. Um anjo que está passando na porta para entrar no céu, ele está na porta ali tentando os anjos, segundo os escritos de Ellen White. É só você ler O Grande Conflito, página 496, 495, tá? Então esse anjo está passando e eles estão ali agora, ele está ali convencendo o anjo, olha, eu quero ter uma entrevista com Cristo, tá certo? Isto lhe é concedido. Então, relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e que deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se a seu sábio comando. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, com o pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Se fosse recebido de volta, todo o céu seria manchado pelo pecado e rebelião originados com ele. História da Redenção, página 26. Você pode procurar isso daí também no Centro White, lá nos livros de Ellen White, nos e-books de Ellen White, que estão disponíveis aqui na internet. Então você vê nesse texto que Satanás pede uma entrevista com Cristo,
né? Você vê que ele está disposto a voltar a favor divino, se submeter ao favor divino, diz que está arrependido. E aí Cristo chora com relação com essas palavras de Satanás. Satanás fala e aí Cristo está chorando ali também. Olha, esse texto, ou essa história, esses detalhes todos, não estão na Bíblia. Se eu pegar uma Bíblia, eu estou com uma Bíblia aqui do meu lado, se eu pegar e falar para você, olha, mostra isso na Bíblia para mim, em nenhum lugar da Bíblia nós temos esse texto. Logo, se não está na Bíblia, é um acréscimo à Bíblia quando eu considero esse texto também inspirado por Deus. Ok, aqui existem vários pontos que nós podemos abordar. O primeiro ponto é que o Tarles continua argumentando que se algo não está na Bíblia, logo é um acréscimo à Bíblia. Ora, como eu já expliquei, isso não faz o menor sentido. Acrescentar algo à Bíblia é uma coisa. Afirmar que existem outras fontes fora da Bíblia com detalhes sobre personagens, lugares ou histórias bíblicas que não estão na Bíblia é outra coisa. Mas além disso, nós podemos perceber como que o raciocínio do Tarles não faz sentido quando nós aplicamos isso a outros exemplos. Pensemos no estudo da arqueologia e da história. É perfeitamente possível que por meio da arqueologia e da história nós descubramos determinados detalhes sobre personagens e lugares bíblicos que não estão mencionados na Bíblia Sagrada. Na verdade, isso acontece com bastante frequência. Diversos detalhes sobre a vida de Nabucodonosor, de Belsazar, de Ciro, de Herodes e até mesmo dos apóstolos como Pedro, Paulo e Tiago não estão mencionados na Bíblia. São detalhes que estão na história, em documentos históricos. Se, no entanto, levarmos a sério o raciocínio do bispo Tarles, então esses documentos históricos, na verdade, estão sendo acrescentados à Bíblia Sagrada, eles são acréscimos às Escrituras. E uma vez que isso não pode ser feito, então devemos necessariamente não crer em nenhum desses documentos e mais, considerá-los falsos, ou seja, todos esses detalhes não podem ter acontecido, porque a Bíblia não fala sobre eles. Então é tudo mentira. Então nós temos que descartar totalmente o estudo da história e da arqueologia. Todo achado histórico e arqueológico deve ser considerado como uma absoluta heresia e não pode ser crido de forma alguma. Ora, é óbvio, claro e evidente que o bispo Tarles não acredita nisso, mas essa é a implicação lógica do seu pensamento. Essa é a implicação lógica das definições que ele está colocando e das distinções que ele não está fazendo. Mas existe ainda um outro exemplo aqui que torna claro como que o raciocínio do bispo Tarles está errado. Diversos profetas extracanônicos que são mencionados na Bíblia Sagrada deixaram escritos. E esses escritos não só não se tornaram canônicos, eles não são parte da Bíblia, como eles se perderam no tempo. Um dos profetas que escreveu um livro foi o profeta Natã. Agora pensemos um pouco. Se o livro do profeta Natã, assim como o livro de outros profetas extracanônicos mencionados na Bíblia, fossem encontrados e nós pudéssemos ter certeza absoluta de que foram escritos por esses profetas de fato, qual deveria ser a nossa postura? Nós deveríamos acreditar no que está nesses livros, considerar o que está nesses livros, ou nós deveríamos desconsiderar esses livros porque, supostamente, ao considerá-los, nós estaríamos acrescentando coisas às escrituras sagradas? Note que a segunda opção não faz o menor sentido. Se esses livros foram escritos por profetas de Deus e são livros inspirados, nós devemos crer neles, não há nenhuma razão para não crer. Isso, no entanto, não significa que nós estamos acrescentando algo à Bíblia Sagrada. O cânon já foi fechado. Se esses livros fossem encontrados hoje, eles não seriam acrescentados ao cânon. Isso porque aprove a Deus que esses livros não fossem juntados ao cânon durante todo esse tempo e, portanto, o cânon é suficiente sem esses livros. Mas isso não significa que esses livros sejam falsos, que esses livros não sejam inspirados. E não haveria nenhum problema em que esses livros contassem com informações que não estão na Bíblia Sagrada. Na verdade, a Bíblia menciona vários livros e cartas que não entraram no cânon bíblico, não fazem parte do cânon, que nós não conhecemos e que, portanto, possuem detalhes que não estão nas Escrituras Sagradas. Então não há nenhum problema que existam outras fontes além da Bíblia Sagrada com detalhes que não entraram nas Escrituras. Na verdade, o que podemos concluir disso é que Deus não julgou fundamental que alguns detalhes estivessem nas Escrituras Sagradas. Mas isso não significa que esses detalhes não existiram, e isso não significa que eles não podem constar em outras fontes.
Um segundo ponto que nós podemos abordar aqui é o seguinte: o bispo Tarles parece crer que não pode haver uma outra fonte inspirada, além da Bíblia Sagrada, que informa alguma coisa que a Bíblia não informa. O problema desse pensamento, mais uma vez, é que ele parte de uma definição errônea de sola scriptura. Sola scriptura não significa que tudo tem que estar na Bíblia Sagrada e que a gente não pode crer em nada que não esteja na Bíblia Sagrada. Sola scriptura significa que as doutrinas precisam estar fundamentadas na Bíblia Sagrada. Isso implica, evidentemente, que não há nenhum problema em haver uma fonte além das Escrituras que é inspirada e que dá uma mera informação que não está nas Escrituras Sagradas. Voltemos ao exemplo de Natan. Natan escreveu um livro que se perdeu e que não faz parte do cânon, mas que é um livro inspirado porque ele é um profeta. Pois bem, se nós acharmos esse livro e descobrirmos que existem ali vários detalhes que não estão na Bíblia Sagrada, isso não é nenhum problema. Contanto que sejam apenas meras informações e não novas doutrinas, o sola scriptura não é ferido. Então o problema não é uma outra fonte inspirada dar detalhes que não estão na Bíblia. O problema é uma outra fonte inspirada revelar uma nova doutrina ou modificar uma doutrina já existente ou ser utilizada de base para uma doutrina. O ponto aqui é, existe uma diferença de função entre profetas extracanônicos e profetas canônicos. Os profetas canônicos formam a Bíblia e a Bíblia tem a função de ser a única regra de fé, prática e doutrina. Já os profetas extracanônicos não formam a Bíblia e, portanto, não têm a função de ser única regra de fé, prática e doutrina. Portanto, não há problema em um profeta extracanônico revelar qualquer coisa sobre o passado, o presente e o futuro. O que ele não pode fazer é revelar doutrina nova. Agora, revelar mera informação, não existe nada nas escrituras que proíba isso. Tentar defender esse ponto é ferir o sola scriptura, porque é criar uma regra que não está na Bíblia Sagrada. Um terceiro ponto que nós podemos abordar aqui é o seguinte: embora a história que Ellen White conta não esteja na Bíblia Sagrada, ela também não contradiz a Bíblia Sagrada e ela é uma história absolutamente possível e plausível de ter acontecido. O diabo pode ter, de fato, cogitado voltar para o céu. Ele pode ter tentado conversar com Jesus. E ele pode ter conseguido. Não há nada aqui que torne essa história algo impossível de ter acontecido. Alguém poderia argumentar, claro, que se tivesse acontecido estaria nas Escrituras. Mas com base em que se argumenta isso? Certamente existem infinitos fatos que não foram descritos nas Escrituras. Então, por que necessariamente este fato deveria ter sido descrito caso tenha acontecido? Me parece que para argumentar em prol disso é necessário argumentar que esse é um fato importantíssimo para a salvação ou que saber disso é muito relevante para todas as pessoas de todas as gerações. Mas esse certamente não é o caso e qualquer adventista e não adventista concordaria com isso. Portanto, temos aqui um bom argumento para não esperar que, se esse caso de fato aconteceu, ele deveria estar descrito nas Escrituras. Não, não deveria. Ele não é um fato fundamental. E se ele não está nas Escrituras, é porque Deus não julgou fundamental. Agora, não decorre daí que então esse fato não pode ser revelado nunca, jamais em nenhuma outra fonte. Ele não foi considerado fundamental e, portanto, não foi incluído nas escrituras, mas ele pode ter alguma relevância para alguma geração, para algumas pessoas específicas, e Deus desejar revelá-lo de alguma forma. Então, sim, há espaço para que exista outras fontes que narrem detalhes que ficaram fora das escrituras porque não foram considerados fundamentais. E esse é um ponto interessante. Uma vez que os profetas extracanônicos não são regra de fé, prática e doutrina, então, por definição, qualquer mera informação que eles deem, que são novas, que não estão nas escrituras, não serão informações de caráter fundamental. Afinal de contas, fundamental é aquilo que está na Bíblia Sagrada. O que não está na Bíblia Sagrada não é fundamental. Então, no fim das contas, não existe nada na Bíblia que nos proíba de crer na narrativa de Ellen White. Evidentemente, crer ou não crer nessa narrativa vai de cada um. Se alguém vê boas evidências de que Ellen White foi uma profetisa verdadeira, essa pessoa tenderá a crer nas narrativas de Ellen White. Se alguém não vê boas evidências, essa pessoa tenderá a não crer. Agora, que diferença isso faz para a salvação, ou para a santificação, ou para ser considerado um cristão? Nenhuma. Finalmente, um quarto ponto que nós podemos abordar aqui é o seguinte:
Nós podemos considerar essa narrativa de Ellen White como sendo uma doutrina, um artigo de fé, ou essa narrativa é mera informação? Eu, Davi, não tenho a menor dúvida de que essa narrativa é mera informação. Não dá para considerar isso como doutrina. Como eu já afirmei no ponto anterior, crer ou não crer nessa narrativa não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com santificação, não tem nada a ver com ser considerado um verdadeiro cristão ou não. Inclusive, se um adventista não crê nessa narrativa, ele não será expulso da igreja por causa disso. E cabe lembrar, como eu já falei em outros episódios, na época de Ellen White, tanto ela quanto os pioneiros não faziam da crença em suas visões um pré-requisito para congregar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, para ser um adventista. O pré-requisito era ser um cristão verdadeiro, aceitar as doutrinas basilares da Igreja Adventista do Sétimo Dia e não ser alguém que criava divisão na igreja se opondo diretamente aos escritos de Ellen White. Ou seja, se alguém não tivesse fé plena nos escritos de Ellen White, isso não a impediria de estar congregando na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em suma, não há nenhum elemento aqui que nos permita dizer que essa narrativa de Ellen White é uma doutrina, é um artigo de fé. Não, não é. É uma mera informação. Portanto, não é nenhum problema crer nessa narrativa de Ellen White. Seria um problema crer em alguma doutrina que está baseada em Ellen White. Mas como essa narrativa não gera doutrina e não é doutrina, então não há nenhum problema crer nisso ou deixar de crer nisso. Simplesmente isso é uma questão de menor importância, uma questão absolutamente secundária. Mas vamos continuar o vídeo do Tarles. Se qualquer outro escritor escrevesse isso, poderíamos falar que é uma mitologia, que é uma literatura, que é uma ilustração, que é uma conjectura. Mas dizer que isso aqui é inspirado e dizer que isso aqui é verdade é acrescentar ao texto bíblico detalhes que a Bíblia não fala. Você imagina você estar conversando com seu filho, aí seu filho fala assim, olha, pai, nossa pai, eu estava vendo aqui em João 11:35 que Jesus chorou. Foi a única vez que Jesus chorou. Você vai dizer assim, não foi a única vez que Jesus chorou, não. Seu filho fala, não. Jesus chorou também quando Satanás foi falar com ele dizendo que queria voltar para o céu. Seu filho vai perguntar, pai, me mostra aqui na Bíblia onde que está isso. E aí você vai ter que responder assim, não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é um acréscimo à Bíblia. E não tem como falar que a Bíblia é a única regra de fé e prática e que só ela já basta quando eu acrescento esses detalhes à Bíblia. Esse trecho é muito engraçado. Note que para o bispo, se Jesus aparece chorando apenas em João 11, isso significa que Jesus nunca, jamais chorou em nenhum outro momento da sua vida, mas apenas naquele momento descrito em João 11. Ou seja, claramente aqui o bispo está reduzindo todos os eventos existentes na história de Jesus e dos personagens bíblicos ao que está descrito na Bíblia. Isso significa que ninguém pode ter vivido nada fora do que está descrito na Bíblia. Ora, isso não faz nenhum sentido. E é claro, eu não acho que o bispo realmente creia nisso. O que eu penso é que ele falou algo que ele mesmo não pensou nas implicações. Então veja, se meu filho dissesse, olha pai, a única vez que Jesus chorou foi aqui em João 11, o que eu diria a ele é o seguinte, não meu filho, essa é a única vez que a Bíblia registra que Jesus chorou, mas com certeza Jesus deve ter chorado em outros momentos da sua vida. Inclusive, claro, quando Jesus era um bebê. Afinal de contas, a Bíblia afirma que Jesus se fez homem como todos os outros, e ele nasceu de mulher. Portanto, ele também foi um bebê. E se ele foi um bebê como todos os outros, então ele também chorou. Ou será que Jesus foi um bebê que nunca chorou, nem por fome, nem por frio, nem por gases, nem por nada? E outra, a maioria dos teólogos acredita que José morreu cedo. Ou seja, Jesus passou pela morte do pai. Será que Jesus não chorou a morte do pai? E mais, será que Jesus não passou por nenhuma emoção ao longo dos seus 33 anos que o fizesse chorar? A única vez que ele chorou foi quando Lázaro morreu? Ora, isso não faz nenhum sentido. Então, o bispo Tarles, ele parte de um pensamento aqui que é absolutamente bizarro quando nós levamos a sério. É lógico que Jesus chorou em outros momentos. A Bíblia registra um desses momentos, mas existiram outros. E não há nenhum problema em que Ellen White tenha contado uma história em que Jesus também chora. E mais uma vez, em termos de plausibilidade,
Não haveria nenhum problema em pensar que, de fato, o diabo foi conversar com Jesus e Jesus chorou diante da situação. É, de fato, uma situação triste. Então veja, você pode não crer nessa narrativa, mas ela não tem nenhum problema. Vamos continuar o vídeo. Eu vou ler nessa própria literatura, História da Redenção, eu fiquei lendo alguns capítulos e eu fiquei assim até abismado com alguns textos. Vamos ver agora a página 27. Vai aparecer na sua tela. O subtítulo agora é A Conspiração contra a Família Humana. Quer dizer, Satanás conspirando contra Adão e Eva. Então o texto fala assim: seus seguidores foram procurá-lo, ou seja, os anjos caídos ali também foram procurar Satanás ali, né? Lúcifer, no caso. E ele, erguendo-se e assumindo um ar de desafio, informou-os de seus planos para arrebatar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Então houve ali, parece uma reunião, um planejamento de Satanás com outros anjos ali para derrubar Adão e Eva. Quer dizer, não estava só no plano de Deus, estava no plano de Satanás. Houve uma reunião ali, um planejamento com relação a isso. Se pudesse, de alguma forma, induzi-los à desobediência, Deus faria alguma provisão pela qual pudessem ser perdoados. E então, ele e todos os anjos caídos obteriam um provável meio de partilhar com eles a misericórdia de Deus. Então veja o plano de Satanás. Agora não é mais o plano de salvação. Agora é o plano de Satanás. Satanás planejou, olha, se a gente fizer Adão e Eva cair e Deus for misericordioso com eles, quem sabe a gente não compartilha dessa misericórdia também. Então o plano era derrubar Adão e Eva para que eles pudessem então voltar ao céu e serem reintegrados ao favor divino. Ora, isso não está na Bíblia Sagrada. Como que eu... Então é assim, se eu digo que isso é verdade, se eu perguntar para o adventista, você crê que isso é verdade? Creio. Aonde que está na Bíblia isso? Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, existe outra fonte de inspiração extra-bíblica. Outra fonte de inspiração extra-bíblica. Ok, aqui o Bispo Tarly cita mais uma narrativa de Ellen White. Nessa narrativa, ela diz que Satanás planejou com os demônios a queda do homem, pensando que se Deus provesse uma forma de redimir o homem, eles também poderiam pleitear essa redenção. E mais uma vez, o que o Tarly vai argumentar aqui é que nós não podemos crer nessa narrativa como sendo inspirada e verdadeira, porque do contrário nós temos outra fonte de inspiração além da Bíblia. E pois bem, mais uma vez eu tenho que recorrer aqui ao exemplo dos livros dos profetas extracanônicos mencionados na própria Bíblia, como o livro de Natã. Se esses livros fossem encontrados, eu poderia crer neles ou não? Seria heresia crer no conteúdo deles ou não? Eles poderiam ser verdadeiros ou não? E mais, uma vez que o Novo Testamento fala sobre o dom de profecia, fala que é um dos dons dados à igreja pelo Espírito Santo, fala que é um dos principais dons e que nós devemos buscar esse dom, então como é que fica a questão dos profetas extracanônicos na igreja? Nós podemos crer neles ou não? Crer neles é um acréscimo às escrituras ou não? Enfim, ficam aí os questionamentos. Vamos continuar o vídeo. Os adventistas vão dizer o seguinte, não, na verdade... Os escritos de Ellen White, eles são comparados a comentários bíblicos. Porque os comentários bíblicos também detalham textos bíblicos, né? Então você pega um texto bíblico, quando você vai num comentário bíblico, tem ali o detalhamento do texto. Pois é, existe isso mesmo. Só que os comentários bíblicos, eles comentam coisas históricas, fatos arqueológicas, arqueologia, fatos arqueológicos, fatos sociológicos, né? Não existe nenhum comentário bíblico visionário. Então, por exemplo, eu tive uma visão de Deus e eu vou ler lá Isaías 14, Ezequiel 28, que fala sobre a queda de Satanás, e eu vou dizer assim, olha, Satanás ficou lá na beirada do santuário, passava um anjo, ele pediu uma reunião com Deus. Aí vamos dizer, mas da onde você tirou isso? Eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive uma visão, e isso então está complementando o texto bíblico. Você percebeu? Quando você pega um comentário bíblico, aqui na minha estante eu tenho vários comentários, é um comentário que usa uma fonte histórica, que usa uma fonte arqueológica, que usa costumes da época.
Os comentários bíblicos não são inspirados por Deus. E quando a gente vai comentar sobre um comentário bíblico, a gente até fala, olha, isso aqui é a tradição que diz, ou seja, não é confiável. Agora, vai falar para um adventista que Ellen Gold White não é confiável, né? Ellen Gold White é inspirada por Deus, então ela é completamente confiável, né? Dizer que ela está errada não tem como. Então, veja, não dá para comparar os escritos de Ellen White com um comentário bíblico. O comentário bíblico, ele vai trazer ali um comentário histórico, como eu já falei, fatos, coisas palpáveis e não visões, e não sonhos, né? E não uma escritura visionária, profética. Não existe um comentário profético, né? Ok, temos mais esse trecho aqui, e esse é um trecho muito interessante e muito importante para o nosso episódio. Veja, no início do episódio eu expliquei que a implicação lógica do pensamento do Tharles e da definição do Tharles de sola escritura é a de que não pode haver, por exemplo, conhecimento histórico e conhecimento arqueológico, porque esses conhecimentos trazem detalhes sobre personagens bíblicos, lugares bíblicos e histórias bíblicas que não são mencionados na Bíblia Sagrada. São detalhes extra-bíblicos. Essa é a implicação lógica do pensamento. E, pois bem, para fugir dessa implicação lógica, o que o Tharles faz é o seguinte: ele cria uma exceção absolutamente arbitrária. Dentro da exceção dele, não tem nenhum problema se nós descobrirmos determinados detalhes sobre lugares e personagens bíblicos através da história, através da arqueologia e através da tradição. O que não pode, de jeito nenhum, é descobrirmos esses detalhes através de um profeta extracanônico. Ou seja, o que ele está fazendo aqui é criando uma regra que não existe na Bíblia. A regra de que o profeta extracanônico não pode revelar detalhes sobre fatos do passado. A história pode fazer isso, a arqueologia pode fazer isso, a tradição pode fazer isso, mas um profeta extracanônico não pode. E a pergunta que fica aqui, evidentemente, é: com que base bíblica o bispo Tharles pode afirmar isso? Onde existe essa regra na Bíblia? Se ele me disser que a Bíblia proíbe que um profeta extracanônico crie uma nova doutrina, eu vou concordar com ele, e de fato existe base bíblica para isso. Agora, a Bíblia proíbe que um profeta revele fatos que são meras informações? Eu desconheço qualquer passagem bíblica que faça essa proibição. E aqui, claro, alguém poderia me trazer o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Neste texto, o apóstolo Paulo afirma que os coríntios não deveriam ultrapassar o que estava escrito. E muitos vão utilizar essa passagem para dizer que então não pode haver nada além da Bíblia Sagrada. Mas qual é o contexto dessa passagem? O contexto é que os coríntios estavam criando facções na igreja com base nos pregadores que eles preferiam. Então, uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro. E assim sucessivamente. E o que Paulo faz é repreendê-los por isso, dizendo que não foi nenhum desses que morreu por eles, mas sim Jesus Cristo, e que, portanto, eles não deveriam se dividir por essas questões e que cada um desses pregadores tinha a sua própria função e a sua própria colaboração no reino, e ninguém era maior que ninguém. É nesse contexto que Paulo diz que eles não deveriam ultrapassar o que estava escrito. Em outras palavras, não havia nenhuma base para que os coríntios agissem daquela forma, nem nas escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, nem nas cartas do próprio Paulo e nos demais documentos do Novo Testamento que já circulavam naquele período. Então note, o texto não traz nenhuma proibição a que um profeta extracanônico revelasse alguma informação do passado que não havia sido descrita na Bíblia. E eu torno a dizer, contanto que uma informação do passado seja uma mera informação e não uma nova doutrina, uma modificação de doutrinas já existentes, não existe nenhum problema. A Bíblia não fala nada contra isso. Existe ainda um outro ponto interessante de nós abordarmos aqui. O bispo Tharles enfatiza que os comentários bíblicos não são infalíveis e que a tradição não é confiável. Eu concordo com ele, mas vamos deixar claro uma coisa aqui. É perfeitamente possível nós crermos em uma informação histórica com 100% de convicção. Documentos históricos não precisam ser inspirados, inclusive, para que eles possam nos gerar essa convicção. Por exemplo, existem documentos históricos suficientes para provar que existiu um presidente no Brasil chamado Juscelino Kubitschek.
E, de igual forma, existem documentos históricos suficientes para provar que existiu Dom Pedro II, Dom Pedro I e Dom João VI. E nós podemos ir retrocedendo e retrocedendo cada vez mais na história e sempre encontrando personagens cujos documentos históricos comprovam que eles existiram. Ninguém questiona, por exemplo, a existência do imperador Constantino. Então note, embora de fato existam determinadas tradições que não são confiáveis e que não geram total convicção, por outro lado, existem sim fatos históricos que são absolutamente comprováveis. E esse é o ponto. Não há nenhum problema em nós olharmos para determinados fatos e afirmarmos que é 100% certo que aquilo aconteceu. E a pergunta que fica é, se nós podemos olhar para determinados documentos históricos e afirmar com 100% de certeza que determinados fatos aconteceram, então por que nós não poderíamos olhar para o escrito de um profeta extracanônico, como por exemplo Natan, e dizer com 100% de certeza que o que ele narrou no seu escrito aconteceu? O que parece aqui é que o bispo Tarles está colocando os documentos históricos como sendo mais importantes do que as visões de um profeta extracanônico. Mais que isso, na verdade, ele está colocando os documentos históricos como algo que pode ser considerado, enquanto que as visões de um profeta extracanônico não. E a pergunta que fica é, qual é a base bíblica para não dar crédito às visões de um profeta extracanônico, mas dar crédito aos documentos históricos? Me parece aqui que o bispo Tarles está indo contra a própria Bíblia. Afinal de contas, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 19 a 21, podemos ler: Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Ou seja, se há profetas extracanônicos na igreja, não devemos desprezar as suas profecias e as suas visões. Nós devemos avaliar e reter aquilo que é bom. Se o profeta não está criando nova doutrina ou modificando as doutrinas já existentes, é possível que aquilo que ele está dizendo seja verdadeiro. E isso aqui me dá um gancho para o seguinte: o bispo Tarles afirma que, diferentemente do que acontece com os comentários bíblicos, que nós podemos não crer, que nós podemos questionar, Ellen White não poderia ser descrita e não poderia ser questionada por adventistas do sétimo dia. Mas a isso eu responderia que depende. Para a instituição, Ellen White é profetisa e tudo que ela falou foi inspirada porque existem evidências para isso. Mas um adventista específico pode não se convencer dessas evidências ou não conhecer todas essas evidências e, portanto, não crer em tudo que Ellen White escreveu e questionar algumas coisas que ela escreveu. Para esse adventista específico, portanto, algumas dessas narrativas talvez não façam parte das suas crenças pessoais. Então, esse adventista será expulso da igreja ou perderá a salvação? De modo nenhum. O que acontecerá com esse adventista por não crer nessa e outras narrativas é rigorosamente nada. Nesse sentido, crer ou não crer nessas narrativas é a mesma coisa que crer ou não crer em tradições amplamente aceitas pelos cristãos. Por exemplo, a maioria dos cristãos acredita que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que Paulo foi decapitado, que João foi colocado dentro de um barril de óleo quente e, por milagre, não foi queimado, que Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, que Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e que João escreveu o Evangelho de João. Nada disso, no entanto, está escrito na Bíblia, mas não é um problema porque não é doutrina, são meras informações. E não faz diferença em termos de salvação ou em termos de ser um cristão se essas crenças são verdadeiras ou falsas. Então, nesse sentido, sim, nós podemos comparar os escritos de Ellen White, os detalhes que ela dá, aos detalhes que são dados através da história, através da arqueologia, através de outras fontes, de outras ciências. Vamos prosseguir com o vídeo. Essa é a diferença. Aí vão dizer assim também, pois é, mas Ellen White só acrescenta detalhes ao texto bíblico, não provocando nenhum tipo de heresia e nenhum tipo de acréscimo. E nenhuma doutrina é adicionada. Se você pegar a Bíblia Sagrada, eu consigo provar, vamos dizer assim, que eu consigo provar as doutrinas adventistas só com a Bíblia. Isso também não é verdade, porque, por exemplo, você pega a doutrina do juiz investigativo, a doutrina do santuário e tal. Só a igreja adventista crê nisso, tanto que é conhecido como doutrinas distintivas da igreja adventista. Ou seja, nenhuma igreja que só usa a Bíblia consegue entender um tal de juiz investigativo. Que igreja que crê num juiz investigativo? Nenhuma.
Por quê? Porque só com a Bíblia não dá para enxergar aqui um juízo investigativo. Eu tenho que pegar uma literatura extra, eu tenho que pegar os escritos de Ellen White, que é a luz menor, segundo os adventistas, que vai mostrar a luz maior e vai dar luz a esse texto. Aí sim eu vou conseguir interpretar a Bíblia. Ou seja, só consigo interpretar a Bíblia verdadeiramente se tenho os escritos de Ellen White para me dar luz a esse texto. Veja, é muito complicado. Esse trecho aqui também é importante. Aqui o bispo Tarles antevê um argumento adventista que diz que, na verdade, Ellen White apenas revela detalhes de eventos que aconteceram no passado e não cria novas doutrinas ou modifica doutrinas. E isso é exatamente o que eu defendo. E o que é interessante aqui é que o bispo Tarles não rebate esse argumento completamente. Ele não prova, por exemplo, que, biblicamente falando, não se pode, é proibido que um profeta extracanônico revele fatos do passado. O bispo Tarles não lida com isso, ele não toca nesse assunto. E talvez ele não toque nesse assunto justamente porque ele não tem base bíblica para isso. Se ele entrar nessa seara, ele simplesmente não vai conseguir provar o seu ponto. Então, talvez por isso ele não desenvolva essa questão. No entanto, ele tenta rebater o argumento, afirmando que os adventistas não conseguem defender todas as suas doutrinas com base única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. E ele cita como exemplo a doutrina do juízo investigativo. Mas, ora, quem já me acompanha no canal há algum tempo sabe que isso é uma absoluta mentira. Eu posso afirmar categoricamente, sem medo de errar, sem hesitar, que todas as doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão fundamentadas e podem ser defendidas com base única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. E isso inclui a doutrina do juízo investigativo. E essa não é uma mera afirmação vazia. Na verdade, eu provo isso nos episódios 50, 51, 52, 53, no episódio extra que eu gravei analisando um vídeo do Rodrigo Custódio sobre o assunto, um outro episódio extra analisando um vídeo do Rodrigo Mocelin sobre o assunto. Em suma, em todos esses episódios, eu fundamento a doutrina do juízo investigativo com base única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. Inclusive, no episódio 68, eu mostro que esse é justamente o maior erro dos críticos da doutrina do juízo investigativo. Eles não sabem discutir a doutrina com base única e exclusivamente na Bíblia. Praticamente todos os críticos da doutrina do juízo investigativo não iniciam a sua crítica com base na exegese dos textos de Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9. Em vez disso, eles iniciam a discussão e mantêm o foco durante toda a discussão na história de Guilherme Miller, na história dos milleritas, na história do início da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nos escritos de Ellen White. Então, quem não consegue discutir biblicamente aqui não são os adventistas, são os anti-adventistas. E aqui eu enfatizo o que eu já falei em outros episódios. Os dois principais textos que fundamentam a doutrina do juízo investigativo são Daniel 7, dos versos 9 a 14, e também versos 25 a 27, e Daniel 8, dos versos 9 a 14. E no caso de Daniel 7, dos versos 9 a 14, é inquestionável que existe ali a narrativa de um juízo celeste pré-advento. Você pode, claro, interpretar de uma maneira diferente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas você não pode negar o fato de que existe um juízo pré-advento ali. Então não, os adventistas não dependem de Ellen White para poder fundamentar as suas doutrinas. E eu posso dizer também aqui sem hesitar, se arrancassem todos os escritos de Ellen White do adventismo, ainda assim todas as doutrinas que nós sustentamos continuariam de pé. Inclusive a doutrina número 18, que afirma em sua essência que existe a continuidade do dom profético na nova aliança. A única diferença é que nós não iríamos mais reconhecer Ellen White como tendo esse dom profético. Então, essas afirmações aqui do bispo Tarles são absolutamente equivocadas, para não dizer mentirosas, e elas servem unicamente para afastar as pessoas de estudarem as doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia com base única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. Bom, depois desse ponto, o bispo Tarles apenas vai fazer a sua conclusão, e na sua conclusão ele vai repetir a ideia de que, se os adventistas creem em outra fonte de inspiração além da Bíblia, então necessariamente eles não são sola escritura.
Como eu já expliquei ao longo de todo esse episódio, essa não é uma definição correta de sola escritura e isso leva o Bispo Tarles a todos os erros que nós analisamos aqui. Bom, era essa análise que eu queria deixar para o ouvinte e eu espero que ela tenha sido útil para entender alguns dos erros mais comuns dos críticos médios do Adventismo. Gostaria de ressaltar que eu não tenho nada contra o Bispo Tarles pessoalmente, eu acredito que ele é um cristão verdadeiro, o pouco que eu já acompanhei dele, que não foi conteúdo anti-adventista, me pareceu muito bom e por isso eu desejo a ele que Deus continue abençoando o seu ministério. No entanto, no que diz respeito ao Adventismo, embora com muita educação, o Bispo Tarles se mostra apenas mais um dos críticos médios, cujos argumentos são tão ruins e tão superficiais. Muito bem, eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.